Boa tarde. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente começar o que é que o senhor está visualizando dessa semana. Esse jogo é o jogo mais importante do Botafogo no ano, que pode significar inclusive o fim de uma temporada que prometia ser promissora. O que é que o senhor está visualizando para esse jogo e de estratégia? Muito se falou em empates, um empate classifica o Botafogo. Como é que o senhor visualiza? Já tem uma estratégia definida na sua cabeça? Como é que o time vai para Goiás? Boa tarde. Nós temos, claro que a gente sabe que a importância do jogo, é um dos jogos mais importantes do ano, né? Que ele define a sequência, né? O quadrangular, a classificação para um quadrangular, que esse quadrangular dá o direito ao Botafogo de lutar pelo acesso. Então nós sabemos dessa responsabilidade que temos. Também nós sabemos de tudo que envolve esse jogo, né? Jogarmos fora, quanto à Aparecidense, que é uma grande equipe. Então, tudo isso nós estamos bem cientes e nós temos preocupados, né? Aqui, trabalhando, né? Preocupados, eu falo no sentido de fazer o nosso melhor, de nós passarmos para os atletas tudo aquilo que a gente pode, como sempre a gente tem feito, esclarecendo algumas dúvidas, e estudando também bastante o adversário, que a gente sempre faz, e o grupo tem recebido isso sempre de uma maneira muito boa. E eu quero sempre ressaltar que cada jogo a gente trabalha muito e se dedica muito em busca de uma vitória, sempre, né? E prova disso é que, da maneira que a gente tem muitas vezes escalado a equipe, até nas mudanças que a gente faz, sempre tentando em busca dessa vitória. É que às vezes nós também não tínhamos, né, todos os atletas com características diferentes à disposição. Hoje nós já temos, né, isso nos dá mais opções e mais uma vez a gente vai em busca de uma vitória, né? Mais uma vez a gente vai em busca dessa vitória que nos dá essa classificação para esse quadrangular, né? Para esse quadrangular de acesso. E as estratégias que a gente tem, claro, a gente tem conversado com os atletas, né? Nós temos estudado o adversário, trabalhado em cima disso, feito os trabalhos, né? Com bastante intensidade, né? E também trabalhos que os atletas venham gostar de fazer, não aquela coisa que todo dia é o mesmo treinamento, né? Eu não gosto disso. Eu repito, sim, faltas, jogadas de finalização que é necessário, mas a gente também se preocupa muito em que o atleta venha para o campo e tenha prazer de vir, tenha sempre um trabalho novo para ele realizar, né, que ele possa evoluir com esse trabalho. Então tudo isso a gente tem feito e vejo a recepção que os atletas têm dado na entrega deles. Então tudo isso a gente tem procurado realizar e eu tenho muita fé em Deus e acreditando no trabalho de todos nós aqui. Quando eu falo todos, todos que fazem parte do Belo, do Botafogo, que a gente vai conseguir essa classificação e aí se preparar para esse quadrangular final. Pergunta de João Pedro, da TV Correio, João Pedro Melo. Professor, boa tarde. Desde o seu primeiro jogo no comando do time, acredito eu que, pensando sempre no melhor desempenho da equipe, o senhor tem dado oportunidade a vários jogadores. Foi assim no meio de campo, onde já jogaram Nadson, Esquerdinha e Anderson Rosa, mas nenhum conseguiu ter atuações regulares. O senhor já analisou a possibilidade de usar Alessandro nesta faixa central, visto que nenhum dos meios de ofício está, de fato, tomando conta da posição? Olha, Melo, boa tarde. Todos os atletas a gente tem dado, nem me refiro à oportunidade, nós temos colocado em campo, né, os atletas, dado confiança a cada um deles para realizar o seu melhor. E o Alessandro, falando do Alessandro, Melo, eu converso com quase não, todos os atletas, né? E o Alessandro, eu já tive uma conversa com ele, já na minha sala, conversa dentro do campo, já expliquei para ele o que nós necessitamos, o que ele pode buscar, né, para uma melhora, porque a carreira dele é grande pela frente. Mas eu também sei o que ele me passou, o que ele me relatou, aonde ele se sente bem jogando, né? Então eu não posso pegar um atleta e dizer, você vai jogar ali naquela posição que não é a posição que ele se sente bem, né? Então eu não tenho como cobrar dele depois uma atuação, né?
Então eu sei, por essa conversa nós tivemos, né, em particular eu e ele, né, e então são situações que eu procuro sempre respeitar do atleta, né, e não colocá-lo numa posição que às vezes venha em vez de ajudá-lo, venha a prejudicá-lo, né. E conto com ele, sei do trabalho dele, e o trabalho dele que ele tem feito, né, aqui fortalece o outro, né, que joga às vezes na mesma posição, para que o outro se mantenha também num grau elevado. Então é muito importante aquele que às vezes não está momentaneamente jogando, ele manter um trabalho alto de rendimento, porque isso força com que o outro atleta também evolua, cresça, né? E assim tem sido não só em relação ao Alessandro, mas aos demais atletas também. Ô Itamar, um dos focos certos que você tem para sábado é Leilson, está suspenso. Isso aí não tem nem como ser mistério mais para ninguém. O que é que o senhor está pensando para essa substituição? O senhor perde um cara que está dando as assistências para os gols recentemente, os últimos, o cara do contra-ataque, que deve ser uma característica do jogo, a Aparecidense deve atacar bem o Botafogo, e perde o cara da bola parada, que Leilson aqui está na bola parada hoje. É muita perda para um jogador num jogo tão importante. Fala sobre essa ausência. Essa frase eu sempre uso, porque essa frase quem me falou foi o Ricardo Freitas, que foi zagueiro do Vasco e que é comentarista da RBS lá de Santa Catarina, de Florianópolis. Então é uma frase que a gente muitos anos atrás conversou e que eu guardo ela para mim, e eu carrego ela sempre, né, comigo. Eu fico muito triste quando perco jogadores, como aconteceu aqui da saída do zagueiro, né, do Paulo, que foi para Portugal, como aconteceu na saída do Coutinho. A gente fica triste com isso, né? Triste porque a gente tem um carinho, uma afinidade, jogadores que estão no grupo, né? Fico triste com a saída do Leilson, né, num momento assim de decisão. Não tem como você ficar, tô alegre. Não, nesse sentido eu fico triste. Agora tem o outro lado, tem o lado que eu fico muito feliz também, porque outro atleta vai entrar. Outro atleta vai ter a condição de mostrar seu trabalho, de mostrar o potencial que ele tem. Nós perdemos o Paulo, nós colocamos o Jonathan, colocamos o William, outros atletas foram entrando. Nós perdemos o Coutinho, jogou o Bahia fez gol, entrou o Schumacher, agora colocamos depois, acho que de quase 2 anos, o Barros, né, já jogou um pouquinho, que está voltando. Perdemos agora o Leilson. Vai entrar outro atleta que vai poder mostrar sua capacidade, sua condição também. Então, desse lado, eu também fico feliz porque são situações que se abrem para outros profissionais, né, poder mostrar seu trabalho, né, e aquilo que eles têm a capacidade de fazer. Então, isso são situações que é do futebol, né, e a gente espera que aquele que entrar, né, também eu tenho essa convicção que vai fazer o seu melhor, vai procurar substituir a altura e fazer o seu trabalho com grande rendimento para ajudar o Botafogo no objetivo que é voltar de lá com a classificação. Pergunta de Fábio Hermano. Itamar, para o jogo contra a Aparecidense, para o jogo contra a Aparecidense, devemos ter um Botafogo ofensivo como no último jogo, ou um time mais cauteloso jogando com o regulamento debaixo do braço, já que o empate classifica a equipe para a próxima fase? Não temos. É uma situação assim que é um jogo que a gente precisa vencer. Como sempre a gente buscou vencer. Que às vezes eu quero deixar para o nosso torcedor, a qual eu respeito muito, colocar uma situação que às vezes não fica clara para o torcedor. Muitas vezes a gente não teve opção de ter uma equipe mais ofensiva. A gente tinha, como eu volto a dizer, que isso o torcedor também tem que entender. Nós tínhamos 11 jogadores no departamento médico. Quer dizer, você tinha um time no departamento médico. E jogadores que às vezes estavam praticamente aí, o próprio Barros vinha há 2 temporadas sem jogar. Então agora, com o trabalho muito bem realizado do departamento médico, da preparação física, né? Então essa integração dos profissionais do departamento médico, com a preparação física que é
comandada pelo Gamarra, pelo Igor. O clube investiu em fisiologista, trouxe GPS para o clube, isso ajudou muito, né? Então a gente conseguiu recuperar atletas e ter outras opções, onde a gente pôde também, por características, ter uma equipe mais ofensiva, como a gente fez propriamente no último jogo, quando a gente tinha alguns jogadores já em melhores condições, outros ainda estavam voltando aos poucos, né? E a gente vai para lá em busca de uma vitória. Nós não podemos ir para lá numa situação de vamos jogar com regulamento. Acho que o regulamento é isso, é você buscar uma vitória. Se ela não ocorrer, que a gente volte classificado, mas é buscar uma vitória. A gente não pode ir com outro pensamento, né? E eu nunca fui alguém que respeito sempre os nossos adversários, mas nunca vou temer. Eu tenho muito respeito também pelo meu grupo de atletas, a qual eu confio e sei da capacidade que eles têm de ir lá e buscar também uma vitória, que é o nosso objetivo. É uma semelhante, mas é mais para um recado para o torcedor. Pergunta de Alisson Silva. O Botafogo teve algumas oportunidades de fazer esse papel e garantir essa classificação antecipada e não conseguiu. Agora precisa empatar fora de casa. E mais uma vez depende somente de si para chegar ao quadrangular. Qual mensagem o senhor deixa para os torcedores, para aqueles que acreditem que desta vez o resultado necessário vai vir, até para que eles voltem a confiar no time e seja a força que sempre foram em uma próxima fase, que começa o campeonato do zero? Olha, meu recado para o torcedor é um recado que começa comigo, como eu falei quando aqui cheguei, e volto a falar de novo, né? Sou torcedor do Botafogo, no momento treinador do Botafogo. Com muito orgulho e grato a Deus por poder estar aqui novamente trabalhando. Nós temos sempre que acreditar e confiar, sempre. Isso se diz em respeito a nós torcedores, do Belo, e também lembrarmos que não é a dificuldade que faz a gente ter mais fé ou menos fé. Nós temos que acreditar sempre, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de quadros que a gente... poderíamos ter conseguido a classificação já, poderíamos, ela não veio, então ficou para a última rodada, então é para a última rodada que a gente vai em busca dessa classificação. Isso já aconteceu aqui comigo mesmo no Belo, quando nós fomos campeões aqui paraibano, nós jogamos com 2 jogadores expulsos na época, o Ricardo Oliveira, também o Val, e não podíamos tomar gol, nós já conseguimos um gol aqui já aos 49 do Djavan com a perna esquerda, era um jogo de classificação. Muitas coisas para o Belo sempre foram às vezes difíceis, mas as difíceis que nos dá orgulho de conquistá-las. Então assim é na nossa vida, por mais momentos difíceis que a gente passa, a gente nunca deixa de acreditar em algo, ou vai acontecer, vai dar certo. Isso é na nossa vida, é na nossa saúde, isso é em relação à nossa família e quanto mais em relação ao nosso time, a torcida que a gente tem para o nosso time. Então é essa minha mensagem para o torcedor, que sempre incentive, lute, porque não é com críticas que nós vamos conquistar algo, e sim com apoio, apoio ao clube, a qual nós torcemos, e nos momentos difíceis que nós precisamos do apoio e da torcida. É assim que é um clube de futebol, e assim é o nosso torcedor. O torcedor raiz do Botafogo é assim, torcedor que luta, que vibra, que sofre e que se alegra. E nós vamos nos alegrar, nós vamos conquistar essa classificação, vamos nos alegrar juntos, e depois começa um outro campeonato, a qual começa tudo de zero, e o Botafogo é uma equipe grande e nesses momentos sempre uma equipe que cresce nas competições.